pessoal, hoje vamos falar para vocês sobre os 4 itens da consulta de um paciente tabagista. Todo médico, em algum momento, muito frequentemente, vai atender, seja no seu consultório particular, seja no consultório da rede pública, pacientes tabagistas. E o tabagismo já foi considerado como doença pela OMS desde 1990. Porém, existe uma notícia boa: ele é uma doença crônica curável. Então, se todo médico clínico conseguir abordar bem o paciente tabagista, a gente pode fazer a diferença na vida desses pacientes e contribuir para que eles parem de fumar. Então, vamos falar um pouquinho dos 4 itens básicos, a base, o pilar, para a gente começar a pensar em tratar esse paciente. Então, a primeira coisa na consulta é você avaliar pela conversa que você está tendo com ele, qual fase do tabagismo ele se encontra. Na fase pré-contemplativa, o paciente não reconhece o cigarro para ele como um problema. Então, ele não pensa em parar de fumar, ele não quer nenhuma intervenção nesse sentido. Na fase contemplativa, ele já vê o cigarro com alguns malefícios, mas ele também está na dualidade de enxergar alguns benefícios em continuar fumando. E na fase preparado para a ação, é a fase que realmente ele está determinado a parar de fumar, está motivado e está empenhado nisso. Dentre essa fase preparado para a ação, ele vai ter a fase de ação propriamente dito, que é quando ele para de fumar, e a fase de manutenção, que é quando ele permanece sem fumar por longo período. Ele também pode atravessar, mesmo ele estando preparado para a ação e fazer a ação, manter por algum período, ele pode atravessar períodos de recaída, em que ele volta a fumar numa carga tabágica maior ou menor ou igual ao anterior. Isso não tem como a gente prever qual a carga tabágica ele vai voltar a fumar. Passar por recaídas é normal, isso não significa que ele nunca mais vai conseguir parar de fumar. É importante o médico incentivar o paciente com recaída a continuar tentando parar de fumar e mostrar para ele que é possível sim, que ele conseguiu em algum momento e focar no problema que gerou a recaída dele. Então, por que é importante a gente estabelecer essas fases que o paciente está? Porque as abordagens mais lá na frente, na consulta, na etapa que você for prescrever e orientar esse paciente, as abordagens vão ser diferentes. Não adianta prescrever medicação de tratamento de tabagismo, né, a bupropiona, vareniclina, não adianta prescrever adesivo de reposição de nicotina, goma de mascar para reposição de nicotina, não adianta fazer nenhum tratamento medicamentoso para tabagismo se o paciente está na fase pré-contemplativa, ele não vê o cigarro como problema para ele. Então, mesmo que ele utilize o remédio, sei lá por que ele vai resolver utilizar, ele não vai conseguir, ele não está determinado. O paciente só deve receber medicação na fase preparado para ação. Na fase pré-contemplativa, a abordagem que a gente deve dar é a abordagem mais de fazer ele entender os benefícios que ele terá quando ele parar de fumar. Então, a gente focar nos benefícios para esse paciente que está pré-contemplativo é o que pode fazer diferença, mas lá na frente, para ele pensar em preparar para parar de fumar. Se ele estiver na fase de contemplativo, vale muito a pena fazer essa abordagem também dos benefícios, fazer a abordagem também dos malefícios, mas com maior ênfase, com maior incentivo para ele, focando bem nos benefícios para ele parar de enxergar os malefícios. E na fase preparado para ação é onde você vai fazer medicamento e orientar algumas questões, algumas situações, o que ele tem que fazer, como é que ele vai substituir o cigarro, o que é fissura. Então, dar algumas orientações para ele e, de repente, encaminhar
para uma terapia cognitiva comportamental com psicólogo para auxiliar também. Então, você vai fazer medicamento, orientações e encaminhar para psicólogo terapia cognitiva comportamental. Então, viu que a abordagem é diferente. Então, primeiro item da consulta, determinar que fase do tabagismo esse paciente se encontra para saber lá ao longo da consulta qual abordagem você vai ter com ele. Segunda etapa da consulta do paciente tabagismo é perguntar para ele sobre os sintomas relacionados a tabagismo. E aí é importante a gente perguntar, a gente pensar em todos os órgãos que o tabagismo afeta e o que ele pode manifestar de sintomas se ele tiver algum comprometimento desses órgãos. Então, como assim? Por exemplo, na área respiratória, o paciente tabagista pode ter tosse, pigarro, e ele não relatar isso para o médico porque ele encara isso como normal. Ah, eu fumo, eu tenho que ter tosse e pigarro. A hora que eu parar de fumar, eu paro de ter tosse e pigarro. E não é bem assim. Esse paciente fumante que tem tosse e pigarro crônico, ele pode ter uma bronquite crônica, um DPOC. Tá? Ah, eu me canso quando eu faço esforço físico, eu subo escada e fico cansado. Mas ele não conta isso para você se você não insistir e perguntar para ele. Ele acha, eu canso porque eu fumo, eu vou parar de fumar, o cansaço melhora. E isso pode ser um enfisema, pode ser uma DPOC também. Então, esses são alguns exemplos só para entender que o paciente pode apresentar alguns sintomas e não te relatar. E isso está relacionado ao tabagismo, é importante abordar também, formular aquelas hipóteses e depois tratar também. Outra coisa importante na consulta do paciente tabagista, então, terceiro item, é avaliar quais as comorbidades ele tem e quais os medicamentos ele utiliza. Isso para pensar depois, se você for usar alguma medicação para auxiliar ele a parar de fumar, qual medicação você pode usar, se não tem nenhuma contraindicação, se vai associar essa medicação com os medicamentos que ele utiliza, isso pode ser associado. Então, isso é para a tua abordagem futura durante a consulta. E o último item básico, pilar fundamental para a consulta do paciente tabagista, é saber o histórico familiar. Se ele tem na família algum fator de risco para doenças relacionadas ao tabagismo. Tá? Isso também é importante, a gente não pode deixar de perguntar. Então, são 4 itens básicos que todo paciente tabagista que for à consulta, seja pelo motivo que for que ele foi na sua consulta, você tem que fazer. Você tem que perguntar para ele em que fase do tabagismo ele está, quais os sintomas. Perguntar para ele não, você tem que tentar você entender e determinar em que fase do tabagismo ele se encontra. Se ele tem algum sintoma relacionado ao tabagismo, se ele tem outras comorbidades e quais medicamentos, e ver se tem histórico familiar relacionado ao tabagismo para ver os fatores de risco que esse doente tem. Isso é o básico, não estou dizendo que o clínico tem que perguntar só isso na consulta, que isso é importante, todo médico perguntar para todo paciente tabagista. No mínimo isso, fazer pelo menos essa abordagem com o paciente tabagista, tá? Então tem outras coisas também que são importantes de fazer, mas isso é o mínimo, o paciente tabagista não pode sair de nenhuma consulta sem isso ser perguntado para ele. O tabagismo é uma doença crônica, sim, mas é uma doença curável e é nosso papel ajudar nosso paciente nisso. Um abraço.